156. Regressor Instruction. Capítulo 817. O último. 50. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu não sabia que você estava escrevendo uma carta. Parece que vim numa má hora. Oscar. Está tudo bem, Lake Long. Está quase acabando, então. Desta vez também. Sim. Porque minha mãe pode estar preocupada, é. Como sempre digo, você pode me chamar de Alice quando estivermos só nós dois. Sinto que você está sendo muito estranho comigo. Me tranquiliza quando você me trata confortavelmente como antes. Desculpe se você se sentiu assim, Alice, mas só estou expressando a cortesia que você merece. Sabe? Não sou o tipo de pessoa que merece esse tipo de tratamento de você. Não acho que haja distinção entre quem merece e quem não merece. Sim. Certo. Sim. Como sempre digo, não existe vida humilde. Algumas pessoas diferenciam, mas todos os seres humanos são iguais e têm o direito de aproveitar o que merecem. O mesmo vale para você. Você não precisa se humilhar. Não importa as circunstâncias em que você cresceu, todos os humanos sob Benignore são iguais. Eu. Esqueci por um momento. Você está nervoso? Sim, acho que estou nervoso. Acho assustador. E pesado. Às vezes. Às vezes eu sonho. Nele, pessoas que me apoiam apontam o dedo para mim. Os camaradas que acreditam e me seguem apontam o dedo para mim depois de subirem ao palco como Oscar. Quando isso acontece, o Oscar no pódio desaparece. O cabelo comprido cortado volta à vida, e consigo ver Alice usando o uniforme de empregada. Alice, assustada e pressionada, olha ao redor com o rosto pálido. Camaradas jogam pedras nela, dizendo que foram enganados e perguntando se eu tenho o direito de liderá-los. Se eu realmente acho que sou alguém incrível que pode liderar o novo eles. Quero dizer algo, mas sempre que tento, nenhuma voz sai. Eu sei que Benignore está certo. Também sei que o que você disse está certo. Contudo, acho que venho vivendo assim por tempo demais. Você já pensou nisso? Você tem. Você já se arrependeu ao menos um pouco de me escolher? Você já achou que foi um erro? Alice. Não. Eu não deveria ter dito isso. Não tem como você cometer um erro. Desculpa. Você não precisa se desculpar. Eu deveria me preparar. Discurso de amanhã. Você não era tola, nem temerosa, nem pressionada. Se ainda estiver preocupada, espero que não esqueça que eu sempre estou ao seu lado, Alice. Nunca esqueço, filho da luz. No entanto. Imagem. Tenho muito medo agora de que o filho da luz não esteja presente. Tenho medo de fazer a escolha errada. Talvez tudo isso seja minha responsabilidade. Não suporto o medo de só de pensar nisso. Os traidores. Os traidores merecem o julgamento de seus pecados. Vou dar punição divina àqueles que lançaram a glória do império na água imunda. Evacuem os cidadãos, soldados. Vamos lembrar pelo que lutamos e vencemos. Era uma memória que permanecia forte mesmo no processo frenético. O Estado que se espalhou, os camaradas que lutaram juntos por uma grande causa, a alta torre do relógio e nosso esplêndido país que parecia durar para sempre. A figura do filho da luz que me apoiou naquela. Não importava quantos anos e muitos eons passassem, eu pensava que essas memórias permaneceriam na história do Estado. Eu pensava que o dia em que a luz do Estado se apagaria nunca chegaria. Havia um sorriso amargo nos meus lábios. Olhei silenciosamente para fora, mas uma sensação de impotência, de que não podia fazer algo, tomou conta de todo o meu corpo. Talvez eu soubesse que ia acabar assim. Talvez por isso eu fique nervoso. Não achei que a escolha dele seria errada. Talvez a expressão de que eu não correspondia às expectativas dele fosse apropriada. Revolução. Uma vitória gloriosa. O império colapsou, e o Estado se ergueu. Muitas coisas mudaram, mas muitas não. As pessoas famintas ainda estavam com fome, os pobres ainda eram pobres, e aqueles que não conseguiam levantar a voz ainda não conseguiam. A vontade dos camaradas se apagou e se deteriorou, e falhei em proteger a democracia sagrada. Vencemos a revolução, mas também foi um fracasso. Eu simplesmente neguei. Aqueles que eram contra a vontade dos deuses estavam errados e não provaram que estávamos certos. O país era corrupto, e uma nova classe havia sido criada. Os que estavam acima podem ter mudado, mas nada realmente mudou. Talvez fosse natural que o filho da luz ficasse desapontado.
pode ser resultado de poluir a vontade sublime do homem branco e angelical. Ele estava se arrependendo. Matem os traidores. Esperar. Soldados do Estado. Só aguente um pouco, que os reforços vão chegar. Isso é mesmo o fim? Aí, meu Deus. Ó, filho da luz. Você vai mesmo nos deixar? Ah, Benignore. Você está mesmo tentando julgar a humanidade? Eu podia ver a empregada Alice de cabelo comprido, vestindo uma roupa de criada refletida no espelho. Fechei os olhos com força. O que você está fazendo aqui, Oscar? Uma mulher de cabelo ruivo. Certo. Tinha uma mulher. Senadora Charlotte. Estou perguntando o que você está fazendo aqui. Eu estava olhando lá fora. Você está louco? Você vai deixá-los? Eu não desisti. Só tenho pensado muito. A vontade do filho da luz. Eu estava pensando na vontade do filho da luz. Sua idiota e estúpida. Você é realmente tola e estúpida, sua criada humilde. Fui um tolo por acreditar que você era um bom candidato para um líder, inseto. Fui tola em pensar que era uma sorte você estar aqui em nome do meu pai e da minha irmã, sua vadia humilde. Sim. Talvez a princesa esteja certa. A pessoa que está à minha frente é realmente uma líder. Olhar para ela com olhos inabaláveis e graça nobre, nunca vacilar, se levantar novamente contra qualquer probabilidade era como um verdadeiro líder deveria ser. Deve ter sido a imagem que eu vinha imaginando repetidamente na minha cabeça. Eu não sou uma princesa. Eu não mudei nada, Charlotte. Eu não mudei nada, nada. Sou uma criada estúpida, humilde e sem graça que não pode escolher nada sem a vontade do filho da luz. Alguém disse que a natureza humana não muda. Neguei essa afirmação, mas agora sinto que não está errada. Mesmo que eu ganhasse um novo nome e um novo cargo, não acho que minha essência tenha mudado. Eu era empregada. Sim. Eu era empregada da Charlia. Só agora me tornei Oscar, mas quando penso bem, acho que só quem serve mudou. Eu passei de criada da Charlia para empregada dele. Não posso ir contra a vontade dele, Charlotte. Não posso negar o que ele quer. É você quem está mais apto para ser o líder do Estado. Você é o único que pode salvá-lo. Sério. Olhe lá fora, Charlotte. Eles querem um império. Não é a glória do esplêndido império que esses fantasmas querem. Você é o único herdeiro que restou dele. Você é a única esperança que pode salvar este lugar. Minha mão tremia. Enquanto eu arrancava o zelo do meu peito e o empurrava lentamente em direção a ela, vi sua expressão distorcida. Era familiar. Parecia odiar, quase como se ela tivesse visto algo sujo. Eu não conseguia entender, mas isso me deixou aliviado. No entanto, logo vi seus olhos se enchendo de lágrimas. Sua expressão não podia ser expressa em palavras. Meu coração parou por um momento. Muitos morreram. É por isso que você tem que salvá-los. Você consegue. Você vai conseguir desfazer tudo. Muitas pessoas morreram para construir este país, para estabelecer o novo Estado. Muitos morreram. Este país foi construído com o sangue e sacrifício de pessoas nobres. Não importa o que tenha acontecido nele, isso não muda. Meu pai e minha irmã também fecharam os olhos, e inúmeras pessoas que não compartilhavam sua vontade enterraram seus ossos. O Estado é um país construído pelo sacrifício, é. Para meu desgosto, eu estava orgulhoso de tudo isso. Eu tinha orgulho dos novos cidadãos, orgulho daqueles que conseguiram unir sua vontade, e orgulho de você liderar um novo país. Embora eu soubesse que era errado derramar sangue, fiquei feliz em ver como estávamos mudando e que o sangue daqueles que sacrificaram por esta terra não foi derramado em vão no final. Eu só preciso sentir. Charlotte. No entanto, no fim das contas, tudo isso era uma ilusão. A democracia sagrada também era apenas um instrumento. Ah! 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 O filho da luz não é o caminho no fim. Ele não é. Ele não estava errado. Charlotte. Cale a boca, sua coisa humilde. Como ousa olhar diretamente nos meus olhos e levantar o tom da voz. Você deveria saber seu lugar. Tapa. Com isso, meu rosto esquentou. Meu corpo girou com aquele som. Mantenha sua posição, seu inseto nojento. Você escolheu. São suas raízes humildes que mudaram seu destino novamente. Charlotte levantou as mãos com lágrimas nos olhos. Eu sou diferente de você. Não vou abandoná-la. Eu nunca abandonarei o Estado. Não vou desistir desta terra manchada de sangue. Nunca. Nunca. Isso não é meu, então não vou aceitar. Ele não estava errado. Então prove, seu.
Eu consigo imaginar o céu do estado caindo. A visão de trás de Charlotte de costas e os barulhos altos vindos de fora pareciam um sonho. Lágrimas escorreram sem eu perceber. Eu continuava chorando alto. Segurei firmemente o lacre manchado. Não havia Oscar. Ela não seria vista como uma heroína que liderou uma revolução, que liderou um país brilhante. Ela estragou tudo sozinha, parecendo a miserável criada Alice sem a máscara. No entanto, ela ergueu o corpo. Bochechas vermelhas, cabelo bagunçado. Com um uniforme sujo. Ela se levantou. Talvez. Provavelmente foi a primeira vez para Alice. Regressor Instruction capítulo 818, o último, 51. Corri até ficar sem fôlego. Eu não sabia pelo que estava correndo, mas sabia que precisava continuar andando por enquanto. Nada pode mudar. Eu não achei que algo aconteceria. Provavelmente também não ajudaria em nada. Provavelmente só seria um obstáculo. Mas continuei andando. Oscar. Você precisa ir embora. O que eu estou fazendo? Nem eu sabia. Ao virar a cabeça inconscientemente, vi as pessoas colidindo com os soldados. Vi aqueles que gritavam e corriam. Mesmo em uma situação tão caótica, as tropas ainda evacuavam cidadãos. Charlotte, que enfrentava os inimigos com a espada desembainhada, também chamou minha atenção. Todos pareciam desesperados. Olhando para cima pela janela, vi o filho da luz olhando silenciosamente para o fim do estado. Um traidor. Ali. Um bando de rebeldes sujos. A princesa que traiu o império. Aqui está a imperatriz imperial que o devorou sua própria família. O câncer que destruiu nossa nação está com os rebeldes. Eu não sou uma princesa, sombras do império. Você está negando sua verdadeira identidade? Você nega a vontade do império. A vontade do império está enterrada com as vítimas. Sou cidadão do Estado. Sou humano como todo mundo, fantasmas esquecidos. Você está negando sua legitimidade? Você nega sua especialidade? Você nega que é da sangue imperial e que é o mestre do império. Eu não sou especial. Os realmente especiais são as pessoas que mudaram este país, aquelas que sacrificaram e derramaram sangue por ele. Como chamar algo que não mudou de especial? Quem mudou isso é mestre nisso. São eles que merecem liderá-lo. Você é burro. Você é estúpido. Os verdadeiros tolos são vocês que estão presos ao passado. Não são vocês que estão tentando se acorrentar. Vamos lutar até o fim. Vou enterrar meus ossos aqui também. Não como princesa de um império caído. As futuras gerações vão me lembrar como Charlotte do Estado. Uma voz que eu não deveria conseguir ouvir ficou presa nos meus ouvidos. Ele ecoou por todo o Estado. Por que você está resistindo, Charlotte? Tinha que haver uma forma de apaziguar os fantasmas furiosos. Se fosse ela, teria um jeito de acalmá-los. Por quê? Porque ela brandiu sua espada com os soldados quando queria salvar o povo. Não, eu realmente sabia a resposta. Talvez ela estivesse tentando preservar a história da nossa brilhante resistência. Foi para proteger nosso orgulho. Não deixe o futuro do Estado construído com sacrifício e sangue para seus inimigos. Lembre-se de como você chegou aqui. Lembre-se de como construímos este lugar. A voz ainda ecoava na minha cabeça e ressoava no meu coração. Os camaradas que lutaram juntos, o futuro, a glória, as futuras gerações, as pessoas que deram suas vidas por suas ideias. Ela também não queria desistir deles. Até ela, que disse que a sangrenta revolução foi um fracasso, queria defendê-los. Talvez fosse por isso. Talvez esse seja o motivo de eu estar correndo agora. Bull. Uma enorme explosão começou a explodir com um som alto. Meu corpo bateu em um tom, e minha visão rapidamente escureceu. Talvez seja melhor perder a consciência. Pensei por um momento, mas então me levantei. Um grande buraco criado pela explosão era visível. O vento soprava, e o calor e os gritos de guerra de repente pareciam um pouco mais próximos. Quando olhei para cima mais uma vez, a figura do filho da luz, como se me olhasse, chamou minha atenção. Subi no corrimão com os lábios apertados e agarrei a rachadura na parede externa. Isso foi imprudente. Certo. Isso foi imprudente. Se eu caísse, eu morreria. Isso também pode não ser ruim. Alice nem era uma heroína. Ela não tinha poderes especiais, nem merecia nada. Se encontrar motivo para me aproximar dessa visão do filho da luz, estendi a mão mais uma vez. O que eu estou fazendo agora? Tentando convencê-lo. Isso vai mudar alguma coisa? O que eu posso mudar? Será que eu, que estava cheio de mentiras,
Poderia mudar algo só com isso. Contudo, quero mudar. Eu queria mudar. Embora eu não fosse ninguém e tivesse dificuldade em me aproximar do filho da luz, se eu fizesse isso, poderia mudar algo. Eu tinha tantas expectativas sem nem perceber. Meus braços e pernas tremiam, e eu estava sem fôlego novamente. Meu corpo tremia violentamente com o vento repentino. Ah! Matem eles! Parem eles! Parem eles! Eu continuava ouvindo as vozes. Com um som de crepitação, os destroços na parede continuam a cair. Cerrei os dentes e estiquei os braços novamente. Forcei minhas pernas congeladas a se moverem para cima. Eu queria pensar que a Alice poderia fazer isso, não Oscar. Por favor. Por favor. Estiquei os braços novamente. Ah! Venha ler em nosso site Unreal Audacity. Obrigado, cambaleei. A partir daí, senti meu corpo cair. Essa coisinha. Eu nem conseguia fazer algo tão simples. Alice morreria ali sem poder fazer nada. Enquanto pensava nisso, ouvi uma voz novamente. Você pode abrir seus olhos de novo, Alice. Alice. Você. Eu sou Shuejin da Guilda Azul. Perdoe-me pela minha grosseria. Por que você está aqui? Você está indo em direção ao mestre da vice-guilda. Senti alguém montando um grifo segurando minha mão e me levantando. Sim. Sim. Eu te levo até lá. Não é ruim pedir ajuda, Alice. Parecia que ela descobriu o que eu pretendia, mas... Você pode fazer o que sabe e fazer o que quiser. Eu automaticamente assenti para a voz suave dela. Shuejin me entregou silenciosamente uma lança. Peguei com uma sensação de formigamento. Ela sorriu e me empurrou levemente para trás. Olhei para baixo de novo. Vi a cena onde a batalha ainda estava acontecendo. Eles estavam bloqueando a chegada dos reforços, mas ouvi várias vozes. Junto com os gritos, o povo lutava para proteger o Estado. Oh, filho da luz! Oh, filho da luz! Por favor, parem eles. Por favor, guarde sua ira. Tudo é culpa minha. Tudo aconteceu por minha causa. Eles não têm pecado. A única coisa errada que fizeram foi confiar e seguir alguém que não é qualificado. Não é culpa deles, por favor. Por favor. Oh, filho da luz. Se você puder ouvir minha voz, por favor. Por favor, responda-me. Então eu posso lidar com tudo sozinho. Para que eu possa terminar meu papel. Espero que você possa me ajudar, Lei Qilong. Não são essas as pessoas que você ama. Você não os ama mais do que qualquer outra pessoa. Você não disse que não saber não é pecado. Você não disse que não são o povo do império que está errado, mas sim o povo que os lidera, Lei Qilong. Eles não fizeram nada de errado. Se houver um crime, se alguém tiver que ser punido, eu devo ser responsabilizado. No entanto, não consegui ouvir nenhuma voz. Apertei a lança na mão e olhei para Lei Qilong novamente, mas não consegui ouvi-lo. Lei Qilong. Lei Qilong. Perdoe nossos pecados. Tenha pena deles. Por favor, dê mais uma chance a eles. Que o Filho da Luz estenda seu última misericórdia. Xerar. Para aqueles. Você ama e valoriza. Por favor. Por favor. Por favor. Foi então que a luz irrompeu da lança. Eu. Já te dei uma chance. Eu não fui o único ouvindo a voz. Eu não sabia o que era, mas podia ver todos olhando para cima. Eu já te dei uma chance. Eu. Que escolha eu tenho que fazer? Que escolha devo fazer para que você possa perdoá-los? Se você me mandar me matar, eu vou. Se você me mandar nadar na dor de eternidade pelo resto da vida, eu vou. Se o que você realmente quer é um julgamento do pecado, que escolha deveria fazer a criada Alice, que está aqui por sua graça, nessa posição? Eu disse que já te dei uma chance. Não sei. Não tenho como saber que tipo de oportunidade nos foi dada ou que tipo de oportunidade você nos deu. Você. Você é a oportunidade que lhes dei. Filha orgulhosa da revolução. Você não precisa me pedir permissão. Eu não escolhi você, mas você escolheu a si mesmo. Você criou suas próprias qualificações, as alcançou sozinho e mudou. Xerar. Xerar. Filha da revolução. Consigo o que você quer para si mesmo. Quando chegou o dia da destruição, a líder do Estado caiu de joelhos. Oh, filho da luz, perdoa-nos nossos pecados. Tenha pena dos cordeiros e dê a eles mais uma chance. Ela chorou por aqueles que amava e pediu ao Filho da Luz uma última misericórdia. O Filho da Luz respondeu, eu já te dei uma chance. Que escolha devo fazer? Se o que o Filho da Luz realmente quer é um julgamento do pecado,
Que tipo de escolha Alice, a humilde dama de companhia que está aqui com a graça do filho da luz, deveria escolher? Então o filho da luz repetiu. Cheirar. 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 Cheirar, filha da revolução. Você não precisa me pedir permissão. Eu não te escolhi. Você se escolheu. Agora, siga a sua própria vontade. Ele disse. Trecho da Bíblia sem nome 27:19. Uma enorme luz então começou a se espalhar pelo céu. Regressor Instruction capítulo 819. O último, 52. Aparentemente abraçando tudo, a luz quente confortava aqueles que estavam cansados da batalha. Eu já tinha passado por muitas guerras e milagres, mas momentos como esse sempre faziam meu coração disparar. O Playboy Cannon, que acabara de passar um tempo xingando, também olhava para o céu sem expressão. O brilho iluminava intensamente o céu escuro onde nada podia ser visto. Tudo bem, se isso não fosse um milagre. Tudo bem se fosse só um espetáculo. Apenas fornecer brilho ao continente já era suficiente. A situação era ruim o suficiente para pensar assim. O filho da luz. Não abandonar o continente. L. Não há como ele abandonar o continente. Não é óbvio. Quem mais no mundo ama o continente mais do que ele? Você não está confiante demais para alguém que estava xingando pouco antes, Cannon. Sim. Por que você está falando de algo assim? Achei que não tinha tido sorte. Agora que estou aposentado, tenho tentado viver em paz, mas quem diria que as coisas dariam errado no dia em que fui ver a capital? Alex, você não estava pensando a mesma coisa? Foi você quem disse que lutar para viver agora é cansativo. Foi você quem nos convenceu a nos aposentar juntos. Enfim, George, você não tem sorte se sair com ele. Porque visitar a capital quando a situação é assim? Olhando para o Mount Ming, quem não te rotularia como um jogador de terceira categoria? Você também fala alguma coisa, Alex? Não, eu. O quê? Sinto-me bastante sortudo, Cannon. O quê? Talvez tenhamos sorte de estar aqui. Maluco. Você é viciado em guerra, Alex. É melhor você ir a um templo ou a um hospital psiquiátrico antes que piore. Se você não quiser ir sozinho, então eu posso. Não é isso. Eu não sabia exatamente como explicar, mas certamente não era sobre vício. Em vez de poder lutar, me senti sortudo por poder simplesmente estar aqui com eles. Não foi uma batalha com grande significado como para o país, ideais ou futuras gerações. Éramos o tipo de pessoa que vivia pelo fluxo, pois gostávamos de conformidade sem resistência. Toda vez que eu estava em um ponto de virada, sempre que havia uma grande crise, eu era chamado para pegar em armas, mas, dessa vez, senti algo diferente. Sem perceber, olhei para cima. Oscar segurava a lança sagrada. O dragão e o filho da luz também estavam lá, cercados por luz. Um rugido ressoou quando o enorme réptil ergueu a cabeça para o céu. Senti que a visão deles, que estava prestes a devorar o estado, estava nos dando uma mão. Quando vi Oscar parado no corrimão segurando uma arma, senti algo formigando e ressoando nas minhas costas. Ela parecia diferente do normal. Ela não era tão elegante e organizada quanto sempre fora. Na verdade, ela se parecia com a gente. Ferido, quebrado, exausto, suave. No entanto, ela era forte. Ela fazia questão de se levantar toda vez que caía. Eu não conseguia ver os olhos dela direito por causa da distância, mas havia uma faísca neles que era visível apesar de eu estar tão longe. Estávamos testemunhando o nascimento de um herói, a história de um humano tirando a pele e crescendo sozinha. Ela não era líder do continente caído, mas simplesmente uma humana comum que liderava o campo de batalha. Fico feliz por ter vindo aqui. Maluco. Alex, seu maluco. Diga algo para ele, George. Ela não parece legal? Droga. Eu sou a única pessoa sensata aqui. Sou por andar com vocês dois. Eu sou um. Uma voz alta explodiu com a luz gigantesca. Eu não serei quebrado. Não vou fugir nem me esconder. Mesmo que eu seja destruído, vou ressurgir e acenderei as chamas da luta e resistência. Povo do Estado. Nossos camaradas que se estabeleceram aqui vivem. Eu tinha medo de perder todos vocês, mas também temia estar agindo contra a vontade do Filho da Luz. Eu não sou diferente de você. Não sou diferente de todos vocês que resistem aos nossos inimigos. Eu não percebi contra o que estava lutando. Eu nem entendia por que precisava lutar. Eu era um humano comum, não diferente de você, e tinha medo de mudanças. Mas erguei minha espada e a bandeira da luta. Erguei minha espada,
Mesmo sem entender totalmente o significado e a filosofia dos pensamentos deixados pelo Filho da Luz e pela Deusa da Luz. É porque eu tinha vagamente consciência de que eles estavam certos. Foi porque senti no fundo do coração que você e eu somos iguais, que não sou diferente dos outros, e que é justo seguir em frente juntos. Foi porque eu sabia que, mesmo que eu falhasse e caísse, enquanto as pessoas se unirem, eventualmente estaremos no caminho certo. Oscar. Muitos sacrifícios foram feitos. Filha da Revolução. Tanto sangue teve que ser derramado para criar um estado onde pudéssemos compartilhar nossa vontade. Tivemos que fazer tantos sacrifícios. Apesar disso, não conseguimos criar a nação que queríamos. Contudo, eu não acho que seja um fracasso. Não acho que falhamos. Foi um processo. Fracasso e mudança também devem ter sido um passo no caminho certo. Deve ter sido o processo de encontrar a resposta. Talvez eu não perceba qual é o caminho certo. Eu, a quem você chama de seu líder, talvez não saiba o que é até o último minuto da minha vida. Mas vamos descobrir. Expresse o que sente no coração, e um dia você certamente poderá fazer acontecer. Não duvido que os sacrifícios nesta terra se tornarão a base de uma grande causa, assim como aqueles que morreram antes se tornaram a base do estado atual. A simples criada está usando uma máscara de rei. Olhe para aquele traidor. Eu não sou um traidor. Não sou humilde nem profanado. A princesa imperial e a humilde criada são loucas e negam suas raízes. Eu disse que não sou humilde. Não há nada no mundo que seja humilde. Agora posso dizer com orgulho e com minha própria voz. Você. Vamos lutar sem parar para negar vocês, fantasmas. Vou lutar até o fim. Mesmo que precise até que meus braços e pernas sejam esmagados. Por um país melhor. Pelo sacrifício e pelo sangue para fazer deste país. Para mim. Para nós mesmos. Pelo continente. Vamos lutar. Revolução. Acredite que vamos lutar e vencer. Erguem sua espada e bandeira. Revolução. Meus companheiros. Foi então que uma voz desconhecida foi ouvida. Bum. Bum. Revolução. Camaradas. Ah. Olhei ao meu redor sem perceber. O que eu deveria dizer sobre isso? Ei, George. Estou sonhando agora. Bum. 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 Revolução. Camaradas. Nossos irmãos. Incrível. Incrível. Pensar que eu veria algo assim. Bum. 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 Revolução e lute. Erga a bandeira da vitória. Ah. Quem diria que poderíamos estar lutando com eles? Poder estar no campo de batalha com eles. Ah. Você tem razão, Alex. Você estava certo. Recomendo ir ao templo, Canon. Você é viciado em guerra. Estamos no coração da história. Bum. 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 Revolução. Camaradas. Vamos erguer a espada da luta. Oscar. Sabe? Via almas lentamente levantando seus corpos de lado. Eles erguiam suas espadas e suas bandeiras bem alto, como sem resposta às palavras dela. Os companheiros apontaram suas espadas para os fantasmas e se levantaram como se estivessem prestes a investir. O dragão gigante rugiu enquanto batia os pés. Bum! Bum! Parecia que estava ressoando no meu coração. A filha da revolução sabia que as coisas acabariam assim? Será que ela sabia que as almas que se sacrificassem se levantariam e ergueriam suas bandeiras novamente? Olhei para ela, mas ainda não conseguia entender. Tudo o que eu via era ela segurando o celo e derramando lágrimas. Ela contemplava a paisagem do estado como se tivesse perdido as palavras. Era como se ela não conseguisse segurar as lágrimas. Ela continuou chorando, aparentemente sem precisar mais esconder sua verdadeira identidade. Revolução. Pela filha da revolução. Pelo futuro do estado. Eu vou liderar. Cheirar. Sempre. Sempre. Eu vou guiar o caminho para você. Meus camaradas. Eu nunca vou desperdiçar. Cheirar. O sacrifício daqueles que já derramaram sangue. Levantei minha espada, meus queridos camaradas. Ela escalou o grifo. Com a sensação de fervura e ânimo, comecei a gritar alto involuntariamente. George, de quem eu não sabia o que pensava, sorria baixinho enquanto Khan não gritava. Aparentemente doutrinada, ela gritava o tempo todo. Revolução. Revolucione. Levantem a bandeira. Vamos lutar. Pelo Estado. Pelo nosso país. Vamos lutar. Levante-se com sua espada. Revolução. Revolução. Revolucione.
Quando o líder do Estado finalmente se posicionou diante deles, as almas começaram a colidir com suas armas. Seria uma visão que adornaria as páginas da história, não, um mito. Vice-mestre da guilda. O quê? Como você? Como eu saberia? Não. Dizem que a filha da revolução despertou, guerreira da lança sagrada. Não duvide do significado da luz. Maluco. Regressor Instruction capítulo 820, o último, 53. O guerreiro que herdou a lança sagrada negou a vontade do filho da luz. Parar. Então os vivos e os mortos. Pare. Estou falando sério. Ok mesmo nessa situação. Bem, é porque estou de bom humor. Como você consegue ficar parado olhando para isso agora? Estou irritado. O que eu posso fazer? Por favor, evite falar assim. Estou mais nervoso do que irritado. Do que você está nervoso. Acho que você está mudando. O quê? Você parece estar mudando. É constrangedor dizer isso, e sinto vergonha de mim mesmo por pensar nisso, mas estou ansiosa. Não conheço bem sua situação, o que me faz pensar. O que devo fazer se você realmente se tornar um deus? Se você ficar lá por muito tempo, vai perder sua personalidade ou algo assim? Isso não vai acontecer. E se acontecer, você já presumiu que essas pessoas realmente aceitariam você como um deus, e isso causaria um retrocesso na descida. E quanto à possibilidade de a vontade do continente não permitir isso? Se geralmente não for permitido que os que estão no topo desçam, se todas as pessoas continentais te considerarem um objeto de fé, acho que isso pode ter um impacto negativo no plano. Isso é. Só estou dizendo que não há nada de errado em ser cuidadoso. Talvez seja porque eu não sei o que estou dizendo, mas não parece algo fácil de fazer. Claro, ficar irritado é o maior motivo, mas, se possível, por favor, pare. A ansiedade de Xuejin ao olhar para o estado chamou minha atenção. Ela só me deu mais uma preocupação desnecessária. No entanto, achei que valia a pena pensar nisso enquanto assistia ao que estava acontecendo abaixo. A visão dos soldados do Império e dos combatentes do Estado criando uma cena de um mito me fez esquecer o que dizer. O nome da masmorra ser chamado o continente onde o Filho da Luz foi sacrificado. O conteúdo do evento que se seguiu ao Filho da Luz provavelmente amplificou sua ansiedade. Talvez o continente estivesse tentando transformar Lei Qilong em um deus. Era como se um poder transcendente pudesse precisar de Lei Qilong. Agora que penso nisso, lembrei que Xuejin ficou muito aliviada quando enviei a lança sagrada e a tratei como de costume. É isso que Sun também está sentindo. Eu realmente não tinha pensado nisso. Havia a possibilidade de ele achar que minha personalidade havia sido cortada, que eu tinha me tornado algo além de um humano, que eu seria muito diferente de antes. Talvez ele achasse que o continente estava me impedindo de descer. Eu não tinha pensado nisso. Provavelmente estava nervoso e ansioso, então não seria irracional ter pensamentos estranhos. Como Xuejin, achei que seria bom falar abertamente de vez em quando, mas achei que seria bom pensar um pouco mais sobre isso. Isso porque zombar dela deveria ser minha prioridade. Nosso Xuejin estava preocupado. Calhe a boca. Você estava preocupado. Estou tão feliz. Qilong está feliz. Calhe a boca. Seriamente. Por isso eu não queria falar. Você se preocupa demais, nossa Xuejin. Nosso Xuejin, calhe a boca. Bastardo. Calhe a boca. Calhe a boca. Parar. Ok, não mexa comigo. Por favor, pare. Eu podia ver ela corando. Ela parecia envergonhada, e foi a primeira vez que a vi assim. Ela provavelmente se arrependeu muito, achando que disse algo inútil e que não deveria ter feito isso em primeiro lugar. Com isso, Xuejin tentou mudar de assunto rapidamente. Vice-mestre da guilda. Você. Sim. Você esperava que isso acontecesse? Como extensão da pergunta que ela fez antes, achei que ela queria mudar de assunto rapidamente. Sim. Eu esperava por isso. Eu esperava que nosso Xuejin estivesse preocupado comigo. Foder. Filho da mãe. Suficiente. Tá bom, tá bom. Eu vou parar. Não jogue a lança fora. Não vou mais fazer isso. Você vai pagar. Mais uma, e você paga. Eu disse ok, poço. Para ser honesto, eu não esperava por isso. Como isso vai acabar? Qual é a resposta correta? Como posso acertar? Não fique nervoso. Eu realmente não vou fazer isso. Acho que pode ter havido vários ramos de pensamento e possibilidades.
Deve ter havido uma maneira de caçar os monstros nomeados, e deve haver uma maneira de convencer os fantasmas do Império. Talvez haja uma forma que eu não tinha pensado. Eu não fiz a escolha, mas Oscar, não, Alice fez. Os resultados ainda não saíram, então parece que já estou adiantado. Ainda assim, acho que ela tomou a decisão certa. Você está dizendo que é a capacidade da Alice de despertar o espírito do Estado. Bem, também não sei disso. Mas acho que as chances são altas. Parece que está longe do que G está pensando. E a Alice? É um pouco difícil de explicar. Eu nem sei como isso é possível. Foi estranho dizer isso, mas honestamente, só poderia descrever como um milagre. Venha ler em nosso site Unshielded City. Obrigado. Afinal, na janela de status de Alice, ela não percebeu sua habilidade especial, nem cresceu como aventureira e invocou o espírito do Estado. Se eu tivesse que explicar melhor, não seria que, quando ela agarrou a lança de Xuejin, a divindade fluiu para dentro dela e deu força ao seu grito. Considerando várias coisas, essa parecia ser a hipótese mais plausível. Revolução. Camaradas. Revolução. Vamos levantar a bandeira da nossa luta aqui mais uma vez. Caso contrário, talvez aquelas almas só quisessem se aproximar de Alice. Muitas coisas fora do bom senso aconteceram no continente. Talvez seja mais confortável pensar nisso como um milagre, como cidadãos do Estado lutando lá. Isso é incrível. Pensando que essa cena poderia ser realmente um milagre. Parece um pouco demais. Às vezes me pergunto se você realmente poderia voltar aqui. Espero sinceramente que você volte aqui. Estou lutando por isso. E agora, o que eu faço? Ir para Laios? Se não, para a Federação. Eu não sei. Enquanto eu lentamente virava o olhar, pude vê-los se preparando em suas respectivas posições. Kim Sung finalmente decidiu se mudar para o norte, e embora parecesse um pouco hesitante, eu podia vê-lo abrindo as asas. Será que ele vai conseguir lidar com isso? Senti que ele nem tinha certeza disso e que o corpo dele estava tremendo. Parece que haverá uma batalha na Federação. Não acho que Shaira vá precisar de ajuda, mas... adicionando uma mão. Isso também não seria ruim. Ou que tal Laios? Laios. Quando virei a cabeça mais uma vez, vejo um Gaian, Ansura e Parque Deokegu. Claro, eu também podia ver Laios. Era igual naquela época. Padres foram vistos rezando, e a procissão de evacuação continuou. Pristina, a líder da nação neutra, estava recebendo Jungaian, parecendo nervosa. Eu podia vê-la olhando para ela, envergonhada. Agradecer. Obrigado por visitarem Laios mais uma vez, Jungaian, Parque Deokegu e Ansura. Sem problemas. Quanto tempo, Pristina? Eu queria encontrar todos vocês de novo em um momento muito melhor. Sinto muito por não poder te receber direito por causa dessa situação, mas não tenho escolha a não ser pedir sua ajuda novamente. Não se preocupe tanto. Se isso cair, Laios não é o único lugar em perigo. O destino de todo o continente estará em jogo. Poder seguir os passos do Ungni mais uma vez é essencial. Contudo, não precisa se desculpar tanto. Na verdade, encontrar a chave da masmorra é mais significativo do que proteger Laios. Desculpe se isso é um pouco egoísta, mas essa missão é tão importante para nós. Na verdade, quero pedir que Pristina coopere conosco. Obrigado por se preocupar, Parque Deokegu. Não tenho nada a dizer além de muito obrigado. Em meu nome, prometo aos heróis de Laios mais uma vez. Pelo nosso reino. Então por favor. Sim, Jungaian. Fiquem à vontade para me contar qualquer coisa. O templo do Deus Mágico. Sim. Jungaian, posso falar em seu nome? Ah. Sim. Sura consegue? Então. Jungaian quer construir uma torre mágica aqui, Pristina. É um novo tipo de instituto de pesquisa centrado em bruxos que acreditam e seguem Jungaian, uma torre gigante como um templo. Eles já fizeram um modelo experimental em Lindell, estão satisfeitos com o resultado bem-sucedido e querem construir uma segunda torre em Laios. Ah! Não é necessário apoio financeiro, então gostaria de pedir que preparasse um local. Naturalmente. Claro que vou. Na verdade, eu deveria ser quem te perguntasse isso, Jungaian. E então, e é isso? Prometemos que não pouparemos despesas para te apoiar. Laios não vai se segurar. Então, acho que já chega para cumprimentos. Acho melhor seguir com a tarefa agora. Em vez do sorriso de Jungaian, a expressão preocupada de Parque Deokegu se destacava. Mesmo durante a conversa, seu rosto permaneceu o mesmo.
Fazia tempo que eu não o via com um olhar brincalhão, e quando ele confirmou que Pristina não estava no campo de visão deles, abriu a boca lentamente. Bem, estou nervoso com isso. Naquela época, o Yingnin estava conosco. Claro, eu sei que Ayan ficou mais forte, mas ainda assim, estar aqui sem ele. Pensando que temos que parar com isso, fico ansioso. E todo tipo de coisa. Sora, você sente o mesmo, né? Sim. Eu também sou um pouco assim. Parece que há uma batalha acontecendo no estado. Como esperávamos, essa masmorra está seguindo seus passos. Os fantasmas do antigo império não serão relevantes para a raid de masmorras, mas sinto que algo está acontecendo aqui também. Provavelmente ele vai estar aqui se eu estiver certo. Quem que? O homem que está movendo a magia para cá. Ah, sim. O vilão que invocou o grande demônio. Invocador de demônios. Da República. Talvez a invasão de Laios esteja intimamente relacionada a ele. É mais ou menos certo. Isso é plausível. Era uma inferência que eu normalmente ignoraria, mas eu também estava pensando em levar isso um pouco a sério. Havia algo nisso que fazia sentido. O grande lixo que aterrorizava o continente Laios. Um demônio que nem sequer tinha o mínimo senso de ética que um humano deveria ter. O cara que tentou queimar Laios inteiro apenas para seu próprio benefício. Invocador de demônios Jin King. Não tive escolha a não ser repetir o nome, que já era tabu no continente. Regressor Instruction capítulo 821, o último, 54. Não posso dizer que não havia possibilidade. O incidente de Laios e o evento associado que se seguiria, chamado Guerra da República, não podiam ser discutidos sem mencioná-lo. Era parecido com um chefe com nome central, ou existe a possibilidade de ele aparecer como um NPC. Esses eventos planejados por Ji não teriam sido feitos apenas para me seguir. Se ela quisesse mostrar o quanto Lei Keong sacrificou pelo continente, só consigo imaginar que ele teria o papel do monstro nomeado de Laios desta vez. A visão do Filho da Luz não podia ser vista ali. Os monstros nomeados do evento principal, a Revolução do Estado, eram a versão revolucionária de Lei Keong. Os que apareceriam na Federação contra ele eram Dron Keong e Belial, e os vilões que apareceriam na parte norte eram os seres externos. Seria estranho se nenhum aparecesse ali. Havia a possibilidade de que ainda não tivéssemos descoberto, e que só pudesse ser desbloqueado quando outras condições fossem atendidas. O fato de a energia mágica estar constantemente flutuando acima de Laios parecia indicar que ele estava em algum lugar ao redor dela. Ji também o conhecia bem, afinal. A questão era como o invocador de demônios se estabeleceu ali. Mesmo que ela conseguisse permissão do sistema e trabalhasse sob o apoio de Lúcifer. Seria impossível. Seria um pouco diferente dependendo de como se usaria, mas era impossível ressuscitá-lo em sua forma completa. Se ele tivesse um papel importante, poderia ganhar uma personalidade ao se tornar um monstro nomeado, mas eu não tinha certeza se ele era o verdadeiro invocador de demônios ou apenas um fantoche naquele momento. Vou pensar nisso quando ver depois. Porque nada havia sido decidido ainda. Invocador de demônios Jin King. Quer dizer, está correto. Tenho medo até de dizer isso. Claro, enquanto lutávamos várias batalhas, ganhávamos experiência e encontrávamos vários vilões, crescíamos e nos desenvolvíamos, mas nenhum vilão era tão assustador quanto ele. Mesmo depois de tudo acabar, com uma voz ofuscada pelo mal, ele gritou que não era um invocador de demônios enquanto chorava. Li a loucura nos olhos dele. Ah, sim. Ele me lembrou como seria se um humano fosse realmente demonizado. Bem, você também não lembra, Sora? Yungnin e Ayan também estavam em perigo. Eu não era forte o suficiente na época, mas é uma lembrança que não quero lembrar de novo. Tamanha era a brutalidade da República que fazia suas tropas acreditarem e seguirem cegamente, transformando-as em mortos-vivos. Ele era o oposto de Yungnin. Está correto. Bem, dizem que você só consegue enxergar até onde suas habilidades permitem. Agora acho que sei o quão perigoso ele é. Em um momento, houve rumores de que um demônio o manipulava para fazer coisas, mas não importava ser uma guilda ou um misterioso culto de magia negra. Considerando que sua influência se estende pelo mundo e pelo tempo, mesmo neste momento pacífico, ainda assim. Desta vez, Jungaian está aqui. Você está certo. Podemos confiar nela. Não é só Ayan. Você e eu também crescemos. Tenho certeza de que vamos conseguir passar por isso. Aparentemente,
Na memória de Park Deok-gu, Jinking estava mais claramente gravado. A maioria dos humanos no continente provavelmente tinha os mesmos pensamentos que Park Deok-gu. Afinal, ele era o começo e o fim do perigo do continente, e isso nem era exagero. Provavelmente era por isso que ele tinha um rosto mais sério do que o normal. A propósito, Ayan, por que isso não está caindo? Eu não sei. Não importa se cai ou não. Vou desmontar de qualquer jeito. Eu tenho que desmontar antes que caia. Eu vou. Estou fazendo N agora. Isso é possível. Ela é realmente ótima. Park Deok-gu olhava para Jungaya incrédulo, e eu também não pude deixar de me sentir desconcertado. Desmontar antes que caia. E é só um monte de magia mesmo. Ji esperava isso. Parecia não haver limite para a magia de Jungaya, a ponto de ser mais rápido perguntar o que era impossível do que o que era possível. É por isso que o conceito de Deus mágico funciona. Se eu fosse um bruxo, teria pensado em Jungaya como objeto da minha fé. Aparentemente, Ansura começou a desenhar um grande círculo mágico, provavelmente para sobrepor vários feitiços mágicos e evitar que Laios caísse na esfera de influência da desconstrução. Jungaya, aparentemente relaxado, me fazia pensar se aquilo realmente era uma crise agora. Ela foi bastante impressionante. Ansura saiu por um momento enquanto desenhava o círculo mágico e estendia um tapete. Pegando algo da caixa de piquenique, ela cuidou da refeição de Jungaya ali. Ayan não teria mexido um dedo no passado, mas agora consigo vê-la ajudando. Você pode ficar parado. Agora você está. E tudo bem. Eu também ajudo. Na verdade, ela não ajudou muito. Ela apenas abriu a ponta do tapete e limpou a poeira, mas considerando o rosto levemente mexido de Ansura, parecia ter efeito. Park Deok-gu, que se adaptava facilmente ao clima, também estava se adaptando bem sem se envergonhar com a mudança repentina de humor. Depois que Jungaya terminou sua refeição e tomou chá, Ansura terminou de desenhar o círculo mágico. Tendo colocado o poder mágico e completado a operação de teste, ela imediatamente se levantou. Ela está entoando um feitiço. Eu não sabia quando ela começou. Talvez tenha sido logo depois que ela chegou lá. Como esperado, não demorou para um vento forte soprar ao seu redor. Park Deok-gu parecia ter voltado a si naquele momento. Ele pegou seu escudo e ficou alerta. Provavelmente ele se lembrava de Jungaya bloqueando a magia de cair de cima, e ele e Ansura tiveram que impedir os demônios de Jinking de atacar. Claro, a situação era diferente de antes. Os soldados de Laios escoltando Jungaya, Ansura e Park Deok-gu também estavam presentes, e a equipe de apoio também estava visível. Os bruxos da Torre Mágica, das guildas e clãs se prepararam para qualquer situação inesperada. Ao contrário de Jungaya e Ansura, que pareciam relaxados, os rostos tensos dos que os acompanhavam eram evidentes. Claro, os velhos mágicos olhavam para Jungaya com a mentalidade de que acreditavam na neta, mas eu podia sentir o medo nos rostos dos outros. Provavelmente porque sabiam que seriam apagados da existência se o que quer que estivesse flutuando no céu explodisse. Pensando nisso como uma ogiva nuclear pairando sobre suas cabeças, o horror que sentiram era compreensível. Alguns soldados fecharam os olhos silenciosamente e rezaram para que não caíssem, enquanto outros murmuravam que ela conseguiria. O feitiço dela explodiu quando a ansiedade deles atingiu o auge. Vários ramos de luz emanavam do cajado de Jungaya. Era deslumbrante, quase como se ela achasse importante se destacar. Foi o suficiente para até Ansura deixar o queixo caído. O som forçado dos aplausos era puramente para o público ouvir. Ansura olhou para ele e remexeu na mochila. Ela preparou os panfletos para a deusa da magia que havia feito alguns dias atrás. Então a tensão diminuiu ainda mais, mas depois de um tempo, sua expressão começou a parecer anormal. Hein? Jungaya olhou para ela, confuso. Ansura falou com ela, percebendo que algo estava errado. Jungaya? E a magia não parece funcionar. Que? A magia não está funcionando. Isto é. E acho que isso não é mágica. Não acho que fizemos nada de errado. Micrômetro. Espera, Jungaya. Vou investigar. Sim. Ah, Lian. Não, senhora Park Lian. Ali agora. Sim. Ah. Sim. Ok. Sim, sim. Ah. Sim. Confirmei. E agora? Até Ansura percebeu. Se isso fosse um poder mágico normal ou remanescentes mágicos, seria natural pensar que ela não conseguiria decompor. Ao vê-la contatando vários lugares, ela parecia ter previsto o motivo disso também.
Cheguei a uma conclusão rapidamente. Talvez. Acho que é o sistema, Jungayan. É meio que um evento forçado de masmorra ou missão forçada, então deve haver um procedimento. Parece que eles ainda estão protegidos. Por enquanto, o povo da Torre Mágica vai cuidar deste lugar, então devemos encontrar outro caminho. Ah! Você não precisa se decepcionar. Teremos outra chance. Existe uma missão de evento no estado, mas ela ainda não aconteceu em Laios. Acho que deve haver algum tipo de gatilho. Deve ser aquele desgraçado. Com certeza o invocador de demônios está aqui. Tenho certeza que precisamos encontrá-lo primeiro, Ayan. É-se certo. Vários olhos estavam em Jungayan enquanto ela olhava ao redor de Laios. Parecia que ela procurava pistas enquanto tentava encontrar Jin King. Era um pouco grotesco ver os olhos da Nemona piscando em busca de um alvo, mas funcionou. Olha ali. Na caverna. Ele pode estar lá dentro. Pode não ser ele, Jungayan. Gostaria de falar com a Pristina novamente. Ele definitivamente está lá dentro, já que foi onde ele invocou o demônio. Foi lá que nos conhecemos. Temos que ir lá. NN não. Que é quando nos conhecemos. Com certeza. Assim que Jungayan entoou um feitiço segurando as mãos de Ansura e Park Deokegu, eles começaram a se mover. Park Deokegu parecia confuso, e Ansura estava apenas curioso. E está aqui. Certo. Agora eu me lembro. Era daqui. Não consigo vê-lo aqui, Sora. Que? Então. Sim. Não consigo vê-lo nem com meus olhos daqui. Acho melhor a gente entrar. Devemos entrar sem nenhum preparo. Somos fortes o suficiente para matá-lo. Só exploda a cabeça dele. Park Deokegu entrou pela porta sem hesitar, e Jungayan o seguia enquanto entoava um feitiço, mas... Não me sinto bem com isso. Algo não está certo. Exatamente como eu esperava, o evento principal da masmorra de grau mítico, o continente onde o Filho da Luz foi sacrificado, o invocador de demônios, começa, traço. Isso é o pior. Isso. Traço. Sério. É o pior. Foi a pior hipótese que já pensei. Por quê? Não vamos brincar de um joguinho? Eu podia ver o invocador demônio sentado à mesa, olhando para a frente. Regressor Instruction capítulo 822, o último, 55. Então esse é o seu plano. Bati nervosamente na minha coxa com os dedos. Eu achava que haveria bastante dificuldade, mas pode ser mais do que eu esperava. Isso não é muito difícil. Não seria irracional olhar novamente para o invocador demônio que eu não via há muito tempo. Foi como uma reencenação do primeiro encontro. Havia uma arrogância que não podia ser explicada em sua expressão, olhando silenciosamente para Jungayan e Park Deokegu. Não revelava nada além da confiança em suas habilidades. Ele era esse tipo de humano. Ele era um homem que se revelava, e era o tipo de homem que nunca duvidava de seu julgamento. Ele era como eu e Ji, mas diferente. Ele nunca revelou seu ponto vulnerável ou qualquer fraqueza. Ele tinha a arrogância que combinava com suas habilidades, e não a escondia. É um pouco demais chamar de blefe. Afinal, ele não exagerou. Ele era o tipo de pessoa que odiava blefar. Ele talvez não tivesse odiado desde o começo, mas teria começado a odiar depois de alguns incidentes. Não seria melhor dizer que ele estava se mostrando como era? Ele era um tipo diferente de gênio de Kim Il-sung, Shai Hai Jungayan. Jin Kim teria sido o tipo de homem escolhido não só neste continente, mas também na Terra. Só de olhar para aquele desgraçado já me irrita. Os três que entraram na sala estavam desconfiados dele. Park Deokegu imediatamente ergueu seu escudo e se preparou para atacar, e Jungayan começou a entoar um feitiço, mas provavelmente não funcionaria. O sistema o protegia. Essa missão forçada não podia ser resolvida pela força bruta. Talvez fosse esse tipo de busca. Como se já tivesse percebido isso, Ansura segurou silenciosamente a mão de Jungayan. Park Deokegu, que estava lendo o ambiente, baixou silenciosamente o escudo e observou. Que diabos é? É como um evento forçado. Métodos mágicos ou físicos não podem resolver isso. Talvez vencer esse jogo seja a única forma de resolver o problema de Laios. Não sei qual jogo é, mas... Eu vi o Opa tocando, bem, acho que também lembro. Enfim, o que vamos fazer agora? Um jogo. Literalmente. É simples. Pode ser conveniente pensar assim. Pode parecer um pouco mais complicado do que coisas como xadrez, mas... Espera, você já ouviu falar disso? Ponto de interrogação. Claro que não. Havia um grande quadro sobre a mesa. Como eu já tinha visto antes,
Parecia consistir em dezenas de peças de xadrez. A diferença era que o mapa era diferente, e diferente do anterior, que parecia ser criado aleatoriamente. O mapa atual tinha a aparência do continente. Era como uma versão mini do continente. O campo de batalha centrado em Laios e na República era o mesmo que a Guerra da República. Isso me lembrou da última guerra que começaria depois desse evento. Em cima da parte que parecia Laios, uma enorme bola de magia flutuava, e os pedaços esperando no local onde a última batalha aconteceria se destacavam. Entre eles, havia peças com a aparição de Jungaia e Park Ryukyu. Havia até uma peça na forma de Kinsung. Soldados, bruxos, cavaleiros, assassinos também eram detalhados. Cada clã e guilda, assim como várias tropas, também eram visíveis. A República também está nesse campo. Naturalmente percebi que não havia uma cadeia de missões separada. Na verdade, desde a primeira vez que o vi, desde o momento em que vi o tabuleiro na mesa, eu percebi isso. O evento especial que começou ali, Invocador de Demônios, não foi diferente da missão que atravessou o evento de invocação de demônios de Laios e a Guerra da República. Talvez. Na verdade, nem preciso explicar as regras básicas. Esta é uma versão em miniatura da guerra. É um jogo de guerra em que você divide seu acampamento em dois, e dois comandantes se enfrentam. Ah, e mais uma coisa. O perigo é real. Que? Pense nesses pequenos pedaços como se estivessem realmente vivos. Que? As peças do acampamento derrotado que foram retiradas realmente perderão suas vidas. E isso é loucura. Claro, fora isso, a magia vai cair em Laios como planejado se você perder. Vencer este jogo é o conteúdo do evento, e não há outra forma de terminá-lo. Estou falando em meu nome. O que eu disse agora é a verdade, sem uma única mentira. Bem, como podemos acreditar nas palavras do invocador de demônios? Traço. De alguma forma, parecia que seu nível de dificuldade era o mais alto. O risco também era grande. Francamente, era absurdo. Mesmo jogando, não tinha certeza se conseguiria vencer. Será que é realmente uma missão que dá para ser vencida? Claro que era. O invocador de demônios nos ensinou diretamente como terminar isso. A estratégia era simples demais. Se eles venceram o jogo contra Jin King, tudo acabou. Não era diferente de dizer para eles pegarem o chefe, já que havia um. O problema era que o chefe com quem tivemos que lidar era Kim Sung. Jin King estava pelo menos tão desesperada quanto Kim Sung nesse campo. Park Ryukyu, Jungaia e Ansura não eram comandantes, nem jamais haviam operado grandes tropas. Mesmo que as equipes de comando do continente viessem, eu não achava que conseguiria marcar pontos contra ele. Não era que não houvesse pessoas talentosas por aí, mas ele foi além do nível de competência. O primeiro pensamento que veio à mente foi, novamente, traição. Eles podem simplesmente perder de propósito. Quis dizer truques pequenos. Abrir mão da vitória em primeiro lugar e jogar o jogo. Se todas as peças do acampamento derrotado não perdessem suas vidas, poderiam lutar para protegê-las. Se eles escolhessem descartar Laios depois que o jogo acabasse para proteger peças importantes ou a força principal, não seria possível terminar o evento com dano mínimo. Se eles escolhessem perder todas as peças resistindo até o fim, pode ser conveniente jogar fora o menor número possível de tropas e Laios. Fiquei aliviado que Ji tivesse oferecido uma forma de escapar, mas nem isso seria fácil. Ele não deixaria as coisas seguirem assim. O que devemos fazer? Eu acho que não é um problema. Julgar as pressas. Então, Jin King, posso fazer algumas perguntas? Como desejar. O que acontece com o jogador que perde o jogo? Nada vai acontecer com o jogador. E se não aceitarmos o jogo? Não há casos em que o jogo não comece. Tem alguma outra regra que devemos conhecer? Não há. Também estou disposto a te fornecer um livro de regras se você estiver desconfiado. Só um jogador pode jogar? Não importa quantos. Podemos trocar de jogador durante o jogo? Não. Se um de nós três. Não me importo se outras pessoas vierem e se transformarem. No entanto, conforme o tempo do evento passa, a quantidade de poder mágico flutuando em Laios aumentará. A partir de agora. Ver a Sora coletando informações passo a passo. Achei uma sorte ela estar lá. Quando o caminho para pará-lo fisicamente foi completamente bloqueado, Jungaia não teve mais o que fazer, e no caso de Park Ryukyu, isso é problema. Isso não significa que, com o passar do tempo, esse poder mágico vai passar de bola de neve para avalanche.
Não deveríamos jogar agora. Acho que deveríamos. Não. Isto é. Bem, alguém tem que ligar rápido. Tente entrar em contato com alguém. Caso contrário, não acho que seria ruim ficar no comando por um tempo. Ele disse que poderíamos trocar no meio do jogo. Por enquanto, acho que seria bom fazer isso. Para com essa besteira, seu desgraçado. Esperar. Não, realmente não tem outro jeito além disso. Há forma de parar isso. Se não houver jeito, eu vou. Esse porco desgraçado, na verdade. Traço. Não tem chance de haver outro jeito. Eu estou procurando um. Já que é assim. Esperar. Espere um minuto. Parque Ryukyu. Não temos tempo para isso. Essa Sora pediu para você esperar. Acalmar. Ainda há tempo. Jungayan. Você pode verificar quanto tempo falta antes do poder mágico se expandir e explodir? Cerca de 1 hora. Obrigado. Ainda falta cerca de 1 hora. Não há necessidade de continuarmos como jogo. Será melhor deixar isso para os comandantes de campo do continente. Primeiro, acho que seria bom contatar a gerente Kim Myong ou outras pessoas do sindicato. E isso seria bom, Jungayan? Eu deixo com você. Obrigado. Estou muito feliz que o Ansura está lá. Ela vinha salvando o continente todas as vezes, mas essa foi a primeira vez que o salvou dessa forma. Só de imaginar Park Ryukyu entrando sozinho e sentando com Jin King já me deixava estressado. Então o que mais eu precisava dizer? Ele teve que estudar táticas, e parecia ser inesperadamente talentoso, mas colocar Park Ryukyu naquele palco era suicida. Eles não conseguiriam jogar todos os nomeados do continente na fogueira, muito menos trapacear. Graças a Ansora, a resposta inicial parecia estar indo bem. Quando perceberam que estavam fora do escopo, primeiro fizeram uma pergunta a ele. Essa era a armadilha. Não. Esse desgraçado. Você é mesmo um NPC? À primeira vista, parecia que Ji criou aquilo. Ainda assim, depois de vê-lo não se preocupar em revelar informações desnecessárias, não tive escolha a não ser reconsiderar a possibilidade de ele ter consciência. Se Ansura não tivesse feito a pergunta, eles não saberiam que podiam trocar de jogador, que o jogo não precisava começar imediatamente, que ganhar ou perder não os afetaria. Eu não sabia se havia alguma restrição para responder a pergunta, então talvez. Até certo ponto. Você quer dizer que você tem livre-arbítrio, certo? E sua memória? Você se lembra de alguma coisa? Esperar. Quero te fazer mais uma pergunta. Você é o próprio Jin King? Não vou responder isso. Esse desgraçado. Então, você é mesmo o invocador de demônios? Estou perguntando se você é o cruel Jin King que fez o continente tremer de medo. Não vou responder. Quem é você? Seria mais fácil pensar em mim como um monstro de evento na masmorra. Seu rosto estava rígido, sentado calmamente e falando em tom formal. Ele parecia ignorá-los e observar. Uma coisa era certa. Ele era diferente. Talvez ele tenha decidido pegar outro papel, então sentiu que sua qualidade era diferente da dos fantasmas do estado. De qualquer forma, não tive escolha a não ser me manifestar. Porque, nesse caso, não havia outras opções. Jin, vamos nos preparar. Que? Vamos mostrar o poder da amizade. Você ainda é esperta, né? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.